Olá, trevóticos e trevóticas, aqui é a Andy Colliver, mais conhecida como Trevótica, e vou contar relatos pra vocês. E antes de começar os relatos, deixe o seu like para o YouTube entender que esse vídeo é muito bom e entregar ele para mais pessoas. Se você quiser mandar o seu relato, o e-mail vai estar aqui na descrição desse vídeo. E chega de enrolação, vamos começar os relatos de hoje. Relato número 1. A caixa de som possuída. Sou diarista e sempre fico sozinha na casa. Já faz uns 5 anos que trabalho nessa casa, mas semana passada a patroa foi viajar para Balneário Camboriú. Cheguei, tomei um café e fui trabalhar. E lá por 13 horas, umas vozes eu escutei. Eu estava passando cera no corredor, sabe? Pensei, nossa, a dona fulana chegou falando alto e trouxe alguém junto. Não me preocupei. Ela não entrou. Depois ouvi uma música repetitiva e fui procurar. Não era TV, então eu saí e fui ver lá fora para ver o que era. Abri a garagem e nada. Quando estava voltando para a cozinha, percebi que a música vinha da churrasqueira. Fui lá. Uma caixa de som bem pequenininha que estava tocando. Como aquilo ligou sozinho, se não tinha ninguém ali? Tirei da tomada. Tirei o pendrive e o negócio não parava. Daí comecei a apertar tudo que era botão e nada. Eu enfiei dentro da pia e voltei para dentro. Depois de alguns minutos tocando, parou. Até aí tudo bem. Ontem, quarta-feira, trabalho às quartas lá também. A dona fulana viajou pro Rio Grande do Norte, terça-feira. Troquei os lençóis, coloquei na máquina, coloquei no varal e no final da tarde estava dobrando. Quando ouvi alguma coisa de água, eu fui na máquina, ainda tinha os lençóis lavando, sabe? A máquina estava parada. Procurei de onde vinha. Gente do céu, tem um banheiro bem pequeno que não é usado lá, sabe? Daquelas com caixa d'água de puxar com fio, sabe? Caixa deu descarga sozinho. O fio estava balançando. Meu Deus, eu me arrepiei inteira. Deixei a máquina terminando e me mandei. Hoje eu fui lá com a neta dela para pendurar os restos dos lençóis. Lá eu não fico mais sozinha. Eu falei para ela não marcar mais viagens no dia que eu for lá. Eu sou muito medrosa. Eu contei hoje na casa da filha dela o que tinha acontecido comigo e tiraram sarro da minha cara, vocês acreditam? Disseram que foi o vô que estava lá. Eu, hein? Misericórdia. Falar pra alguém benzer lá pra tirar o que tiver lá, fazer uma oração, uma missa de 7º dia pro vô. Eu tenho medo, gente. A gente ri, mas é rir de nervoso. O segundo relato de hoje se chama Sussurro do Salvamento. Boa tarde, pessoal. Me chamo Fulano e tenho 23 anos. Sempre me considerei bem cético em relação ao mundo espiritual. Moro atualmente no interior do Maranhão, e onde eu vivo é comum as pessoas frequentarem os rios de água doce da região nos finais de semana ou em qualquer dia da semana para se divertir, inclusive os que não sabem nadar. Certo dia, inclusive era quaresma, fomos a um lugar chamado Pedra do Amor, muito frequentado pelos moradores da região. Só que neste dia específico estava no inverno e com as chuvas o rio havia triplicado de seu volume e profundidade. Até aí tudo normal como sempre. Fomos até o rio em um grupo de 7 pessoas. Levamos um cooler com bebidas e comida e também uma caixa de som para animar o lugar. Ao chegar lá, achamos estranho, pois não havia ninguém além de nós naquele lugar. Estranho, final de semana e ninguém por lá? Acreditem, das 7 pessoas que foram com a gente, apenas 3 sabiam nadar. Eu, o N e o M. O restante eram mulheres, que não sabiam nadar. Começamos a beber e logicamente só entrou na água quem sabia nadar, né? Lembro bem que tomei apenas meia garrafa de vinho e fiquei tentando posicionar o celular da câmera em direção ao rio para registrar alguns vídeos pulando das árvores na água. Enquanto eu fazia isso, ainda sóbrio, chegaram uns caras com um som automotivo e se juntaram ao nosso grupo. O som estava razoavelmente alto para o ambiente. Continuei tentando posicionar o celular com a câmera. Todos estavam distraídos e o rio estava muito cheio e a correnteza estava muito forte. Foi então que senti alguém do meu lado esquerdo, no ouvido, sabe? E ouvi dizer, Fulano. Era a voz do N. Olhei para trás e vi o N se afogando, tentando salvar uma das nossas amigas que entrou na água e foi puxada pela correnteza para o meio do rio. Eles estavam se afogando juntos, a uns 25 metros de distância da margem.
e imediatamente eu pulei na água e fiz o resgate deles, primeiro nela, pois ela não sabia nadar. Após o susto, eu percebi que ninguém ali presente havia notado que eles estavam se afogando. Depois desse momento terrível, o N me perguntou algo que me arrepiou até a alma. Fulano, como foi que você viu que a gente estava se afogando? E eu disse, ué cara, você me chamou. Mas o N disse que em nenhum momento ele me chamou. E como eles estavam longe da margem onde eu estava e o som estava alto, não havia como ouvir a sua voz. Mas eu garanto, tão certo como 1 mais 1 é 2, que ouvi perfeitamente a voz do N me chamando por socorro enquanto ele se afogava com a nossa amiga. Ouvi dizer que na época da quaresma muita coisa é proibida de se fazer, pois os espíritos estão à solta. Até hoje me pergunto se o meu amigo não me chamou. Quem foi que me chamou? Quem? Eles esqueceram, mas eu não consigo esquecer os detalhes daquele momento. E esse foi o fim do relato. Imagina, gente, você lá de boa curtindo um riozinho com seus amigos, um solãozinho, e de repente alguém fala: ei, fulano, socorro. Mas que bom que essa voz veio ajudar, uma voz do bem, né? Espírito do bem que veio ajudar, avisar você que estavam se afogando ali, né, meu querido? Podia ser muito pior. O terceiro relato de hoje se chama Amor Além da Vida. Esse caso aconteceu na década de 50, na cidade de Vitória, Espírito Santo. O Mauro, nome fictício, estava só, como de costume, passeando pelas ruas da cidade no seu Cadillac, bem tranquilo, quando de longe avistou uma linda moça, pela qual lhe enviou um lindo sorriso em seu belo rosto. Ele parou o carro e logo foi se apresentando a ela também, pela qual se chamava Sofia, um nome fictício. Ficaram de papo e foram ao cinema. Depois que eles assistiram o filme, eles saíram. Rolou uns beijos, sabe? Até que estava ficando tarde e ela pediu a ele para que ele a levasse em casa. Chegando próximo à sua residência, no bairro Santo Antônio, em Vitória, Espírito Santo, ela pediu para ele que a deixasse próximo do cemitério local. Não queria que ele a levasse à sua residência, mas ele insistentemente queria de qualquer forma levar a mesma até onde ela residia, pois estava chovendo muito, e ela disse que não. Então ele ofereceu a sua capa de chuva para que ela não se molhasse, e combinaram de se encontrar no dia seguinte. A mesma mostrou a casa onde ela morava. E no dia seguinte, o Mauro foi na casa da Sofia e chegando lá bateu palma. Ficou esperando por alguém para ver se ia ser atendido. Depois de um certo tempo, apareceu uma senhora que o atendeu e perguntou se a moça com o nome de Sofia estava em sua casa. A senhora ficou pálida, calada por alguns instantes e, para sua surpresa, a tal senhora falou que ela, a Sofia, havia falecido há 15 anos. Mas ele disse que não pode ser, pois eu saí com ela ontem. E a senhora então convidou o Mauro para entrar em sua casa e mostrou o quadro com várias pessoas mortas. E ele apontou para ela. E a senhora novamente confirmou que ela havia morrido. E para acabar definitivamente com as dúvidas dele, a senhora o conduziu até o túmulo da Sofia. E chegando lá, o Mauro teve uma desagradável surpresa. A capa de chuva pela qual ele havia emprestado, estava no túmulo da Sofia, e o Mauro ficou desolado e triste. Nunca duvide das coisas sobrenaturais, elas podem nos surpreender. O quarto relato de hoje se chama Satanás e o Bêbado. Esse relato aconteceu em 1982, para ser mais exato. Fomos convidados para um casamento em outra cidade. Sairíamos na sexta para passar o final de semana na casa dos pais da noiva. O casamento seria num domingo, mas já no sábado teríamos o início das celebrações. Os pais da noiva, fulana e ciclana, eram velhos amigos da minha mãe, e a minha mãe era madrinha de fulano, irmão da noiva, que vou aqui chamar de E. O pai da noiva chegava há pouco da África, onde passava 5 anos trabalhando como mecânico de implementos agrícolas. Estava abonado financeiramente, sorridente. O pai da noiva era mais pura felicidade com o casamento da filha. Falou que não pouparia nenhum centavo na festa no matrimônio. Então a mãe da noiva fez o corre dos preparativos, contratando um excelente buffet para o almoço de sábado. Estava tudo perfeito. Dos comes e bebes, abusei da comida, mas não bebo nada de álcool até hoje. Entretanto,
entanto, o E, que tinha recém completado seus 18 anos, que é o irmão da noiva, chapou o coco. Tomou todas, estava bem alegrão. Enfim, todos estávamos felizes naquele dia. Em frente ao salão de festas, atravessando a rua, tinha uma igreja. E nessa igreja, na frente da igreja, uma faixa anunciando algo como culto de libertação. Hoje sou evangélico, mas na época toda a minha família era católica. Inclusive, eu estava fazendo catecismo para minha primeira comunhão. Perguntei ao E o que era o tal culto de libertação, e ele me disse que aos sábados essa igreja expulsava o demônio das pessoas. Eu fiquei em choque, afinal, para uma criança de 10 anos, nada mais era assustador que o próprio demônio, ainda mais encarnado em pessoas. Sinistro. Já era tardezinha. Estava escurecendo e o pessoal chegando da igreja. E a gente sentado na calçada, só olhando o movimento. Eu, todo curioso, queria muito saber quem eram essas tais pessoas endemoniadas e como era o tal processo de cura e libertação do demônio. E criança curiosa é uma das coisas mais chatas que existem. Fiquei bombardeando o E de perguntas. Enchi tanto o saco dele, mas tanto o saco, que ele, de saco cheio, me levou pra dentro da igreja. Mas pior que criança curiosa é bêbado curioso. E fomos nós dois pro culto de libertação para ver os endemoniados. O culto já tinha começado, então o diácono nos recebeu educadamente, nos direcionou lá pra frente. Então sentamos na primeira fila, nas primeiras cadeiras. Achei estranho, pois a igreja toda estava cheia, lotada, mas lá na frente estava bem vazio. Depois eu entendi o porquê. Na nossa frente tinham duas pessoas possuídas. Quanto mais o pastor orava, mais o endemoniado rosnava. Do nada, ele começou a pular e chutar as cadeiras do meu lado, à minha direita. Quase infartei nessa hora. O outro endemoniado começou a gritar mais alto ainda, e mais outra cadeira foi bicudada para longe. Olhei para o meu lado esquerdo e vi o E dormindo, e de tão bêbado que tava, tinha até baba escorrendo da boca dele. Eu me cagando todo de medo, e o capeta dominando toda a área, e o cara ali roncando. Dei um chacoalhão no E para ele acordar e pedir mais respeito, pois estávamos na casa de Deus. Que desaforado, né, gente? Quanta falta de educação e respeito. Se fosse ele dormir, era melhor irmos embora, não é mesmo? Me levantei para sairmos, mas nisso o endemoniado veio com tudo para cima de mim. Agora ferrou, pensei. Fechei os olhos e, por instinto, me encolhi de medo, né? Nisso eu ouvi aquele som característico de murro na cara. Pô! Quando abri os olhos, o endemoniado estava caído no chão com um olho roxo, e o E falando aos berros que estava mais que na hora do capeta aprender uma bela lição. O endemoniado estava largado no chão, e a igreja toda estava aplaudindo o E, que estava em pé, e eu ali sem entender absolutamente nada. Glória a Deus, glória a Deus. Só sei que depois dessa bela porrada na cara, nenhum endemoniado veio mais para a nossa direção. Nenhum. Depois desse murro todo encapetado, só se manifestava do meio pro fundo da igreja, bem longe da gente. Lá na nossa frente, nenhuma manifestação compareceu novamente. O pessoal falou depois pra todo mundo que naquela igreja um carinha tinha deitado o Satanás na porrada. Por um tempo, o E ficou famosão na igreja. Era o cara do soco santo. E hoje, passando muitos anos daquele ocorrido, compreendo melhor o ditado popular que afirma que santo de bêbado é forte, e realmente é forte mesmo. Lembrei daquela música, bicuda na cara do cão, dali bicuda na cara do cão. Lembrei dessa música, e foi bem isso que aconteceu. O quinto relato se chama O Espelho Amaldiçoado. Eu tinha 12 anos quando eu ia ver a minha avó no interior, porém ela estava muito doente. Fui passar uma semana na casa dela, e a casa dela era muito bonita e bem espaçosa. Os meus primos foram comigo para a casa dela, então eu fui brincar no porão com eles. Adorava brincar no porão. O porão não era sujo, pelo contrário, ele era bem limpinho. Tinha um tapete, uma televisão, e eu não pude deixar de notar que tinha um espelho coberto com um pano preto. O espelho era grande e me assustava. Sempre que eu chegava perto do espelho, sentia uma coisa ruim, sabe? Um dia eu falei pra minha avó, assim, vó, eu posso tirar o pano do espelho? Eu queria muito ver o espelho, queria ver como ele é. Eu posso tirar? A minha avó disse com uma raiva, não vai tirar o pano do espelho não.
tá? Nunca ninguém pode tirar o pano do espelho e muito menos olhar para aquele espelho. Então a minha avó ficou morrendo de raiva. Mas eu estranhei, sabe? Porque minha avó nunca foi de tratar mal a gente e ela foi muito franca. Normalmente ela é mais ponderada. Eu não perguntei o porquê de não poder olhar pro espelho e deixei quieto aquela situação. E um dia eu tava chorando muito, faltava morrer de chorar porque o meu primo mais novo, ele não gostava de ser desafiado e eu fui lá e desafiei o meu primo. Eu e o meu primo mais velho, o P. Então, como ele adorava ser desafiado, meu primo mais novo, queríamos fazer um teste com ele. Ele disse que a aposta era que o meu primo mais novo tirasse o pano do tal espelho. Então, meu primo aceitou o desafio e foi lá e tirou o pano do tal espelho. E ele estava totalmente sozinho no porão. Quando de repente ele deu um grito. O meu primo mais velho e a minha avó fomos no porão correndo para ver o que era. Até o momento que ficou um silêncio. O meu primo mais novo estava, pasmem, morto, com os olhos virados para cima e um corte enorme no pescoço. A sensação de ver aquela cena até hoje me dói. E o espelho estava tampado. A minha avó falou que tinha dentro daquele espelho. Era o espírito maligno que roubava almas e aprisionava dentro do espelho. Quem olhasse no espelho morreria. Achamos melhor então queimar aquele espelho. E onde ele foi queimado foi abençoado por um padre para que nada de ruim acontecesse novamente com outras pessoas. Esse negócio de espelho, ó, tem cada história. Dependendo do móvel que você comprar antigo, pode vir alguma coisa no espelho. Sei lá, tem gente que faz pacto que usa espelho para se teletransportar para outro lugar, para fazer magia para as pessoas pelo espelho, porque é um lugar que conecta. Tem cada coisa, tem que selar todos os espelhos de casa. Aqui em casa só tem poucos espelhos e são todos pequenos. Mas se eu tiver um grande, eu vou querer selar, porque já ouvi dizer que é bom fazer isso, porque senão as magias chegam mais rápido pra gente. E, né, vamos evitar. E fiquei morrendo de medo desse relato, hein, gente? Imagina. O espelho assombrado. Que bom que vocês tacaram fogo para não acontecer mais com ninguém, né? Sexto relato de hoje se chama A Porta que Abria Sozinha. Na época do ocorrido desse relato, a minha casa tinha aquelas portas de ferros pesadas, sabe? Que tem vidros. Sempre que eu vou dormir, eu tranco e confiro para ver se tá bem trancadinha. Eu sou uma pessoa muito ruim para tomar água, então sou ruim também para ir ao banheiro. Então, à noite, eu durmo a noite inteira sem precisar ir ao banheiro, sem levantar. Nesse dia, eu fui ao banheiro, escovei os dentes, fiz xixi preparada já para dormir e eu fui conferir então antes de deitar a tranca da porta. Meu marido, perto de mim, viu também eu conferindo. Então fomos deitar. Quando saí do quarto e olhei para a sala, vocês não vão acreditar. Eu vi a porta aberta até o canto, até o final. Eu desacreditei, gelei, fiquei branca. E eu chamei na hora meu marido. E ele falou, impossível, eu vi você fechando a porta. Será que foi algum ladrão? Gente, estava tudo no lugar. A porta não tinha sinais de arrombamento. Aí fui e fechei a porta incrédula, sem saber o que tinha acontecido. Então logo de manhã, sem dormir nada, a minha cunhada veio até minha casa e falou pra mim, quem subiu a sua escada batendo os pés ontem à noite? Então eu disse, ninguém. Então ela disse, nossa, alguém subiu marchando a escada ontem e depois eu vi a sua porta arreganhada. Gente, depois disso, nunca mais eu deixei a chave na fechadura antes de dormir. Eu sei que é muito difícil de acreditar nisso. Eu fiquei pasma na hora. E quando eu conto às pessoas, eu fico também. E as pessoas ficam também. Relato número 7 se chama Uma Mulher Me Chamou. Vou contar um relato que acabei de escutar de uma colega. A fulana trabalha em uma mansão em Alphaville. Só tem ela de funcionária fixa na casa, porém fica bastante tempo sozinha devido à patroa viajar muito. Inclusive, quando a mesma faz viagens longas, costuma pedir para a fulana dormir em casa por conta da cachorrinha. Essa semana aconteceu algo que a deixou com muito medo, e ela coloca entre parênteses aqui, eu pediria as contas. A fulana estava arrumando um dos quartos, quando de repente ouviu uma voz de uma mulher a chamar, ô fulana! Ela prontamente respondeu,
oi, e se dirigiu até o final da escada. Quando ela olhou, viu uma mulher desconhecida em pé no meio da sala, com uma bolsa na mão. Simplesmente se arrepiou inteira e repreendeu. Contou o ocorrido para a dona da casa e a mesma disse que também recentemente viu um homem de preto andando na casa. Sem contar que a cachorrinha dela late constantemente quando está na sala. Late direcionada para o sofá. Será que esse sofá era de alguém, esse sofá? Fica aí a questão, o questionamento. Será que o sofá está assombrado? Será que esse sofá era de alguém? Será que foi comprado no antiquário? Que esse pessoal rico gosta de comprar coisa no antiquário. E vocês sabem, né, gente? Querendo ou não, tem gente que fica grudada. Tem gente que é muito materialista e não quer dar as coisas. Eu ouvi um relato num canal de uma moça aqui, que recentemente eu conheci, a Leandra, e a moça, ela pegou, ganhou um guarda-roupa da prima dela que tinha morrido, e daí ela começou a ver coisa no guarda-roupa. O guarda-roupa tava meio que possuído, porque a prima dela não queria, porque a prima dela era muito apegada, entendeu? Aí a prima dela ficou atormentando as meninas lá na casa, e a mãe dela teve que pegar e dar o guarda-roupa. Sei lá, não lembro agora o que ela fez com o guarda-roupa. Mas, gente, pra vocês verem, né? Cada coisa que acontece. Então, você viu, apareceu essa mulher e também apareceu um homem. Gente, vou fazer igual a Márcia Sensitiva. Salve-me! Pega uma espada de São Jorge, pega um anil e limpa essa casa, moça. Sabe, vai fazendo oração, vai pedindo na sua fé, e porque o negócio tá carregado. Ou fala pra ela fazer uma consulta lá, tua patroa, porque pode ter algum encosto nela lá. O 8º relato se chama Ônibus Fantasma. A moça que nos conta esse relato diz que se alguém já viveu isso, alguma coisa parecida, conte nos comentários, porque ela não quer se sentir doida sozinha. Não, você não é doida. Senão todos nós somos, porque a gente acredita na tua história. Hoje eu estava de saída com meu esposo e estávamos no ponto de ônibus esperando um ônibus. O mesmo veio de longe. Não tão longe, cerca de uns 20 metros de distância do ponto de ônibus em que estávamos. Eu avistei o ônibus e meu marido também. Nós dois nos preparávamos para dar o sinal para o ônibus. E simplesmente o ônibus sumiu diante dos nossos olhos. Tipo num piscar de olhos. Questão de 1 segundo o ônibus desapareceu como se tivesse ficado transparentes. Sei lá, não sei explicar. Tipo aquelas coisas do Harry Potter, no beco diagonal. É sério, o ônibus em 1 segundo sumiu diante dos nossos olhos. Aí espontaneamente eu falei, oxe. E meu marido ao mesmo tempo falou, eu jurava que eu vi um ônibus vindo. E eu olhei pra ele e falei, mas tinha. Eu vi também. Era um... E falei o nome da linha. Não era? Eu li o letreiro do ônibus. E ele falou, era. Eu não li o nome, mas eu vi o número. E era o número tal. E ele falou o número da linha, exatamente o número da linha que eu vi. Gente, eu tô até agora pensando nessa cena. Eu vendo, eu não acreditei. E tô até agora sem acreditar no que eu vi. Meu marido também falou que nunca viu isso e também ficou impressionado e sem entender nada. Eu sei que eu não tô louca, porque meu marido também viu a mesma coisa que eu. Ele até falou, é a primeira vez que acontece uma coisa dessa e tem alguém comigo pra confirmar que eu não tô louco. O que será que aconteceu, gente? Como que o ônibus some no meio do caminho como se tivesse ficado invisível? Eu não sei o que pensar, mas eu tô muito confusa até agora. Gente do céu, a aparição de ônibus... Talvez seja uma impressão, talvez apareceu ali naquele momento para vocês, talvez seja um ônibus de outra dimensão, não sabemos. Deixa aí nos seus comentários se alguém já viveu ou viu alguma coisa desse tipo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um beijo para vocês e até mais, tchau, tchau!